Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje abordaremos a lição de número 12 da revista editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus, referente ao quarto e último trimestre de 2020, cujo título da lição é Livro de Eclesiastes, Poesia Didática. Para começar, estaremos vendo o nosso texto bíblico básico, que está lá em Eclesiastes, capítulo 1, versos 1 ao 10 e também o verso número 15. Temos aí o nosso texto áureo, que está em Eclesiastes 9, verso 2, e diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E para começar, estaremos no nosso comentário, a palavra introdutória, que diz aí: Eclesiastes, do hebraico Kohelet, mais uma vez, Kohelet, significa pregador ou orador da Assembleia. Então, para começar, gente, estaremos vendo o nome do livro, né, que é o alvo, é claro, do nosso estudo de hoje. E para começar, a gente sabe que o nome desse livro não é Eclesiastes lá na língua hebraica. A gente sabe, a princípio, que o Antigo Testamento fora originalmente escrito no idioma hebraico, com leves porções de aramaico, e no momento de se compilar nesse livro, deu-se a ele o nome de Kohelet. E Kohelet, lá no hebraico, dá-nos a ideia de um pregador, um orador, ou seja, aquele que reúne uma assembleia, um grupo determinado de pessoas, e passa então a partir daí a palestrar, a falar para essas pessoas. Então, no caso de Kohelet, é aquele que fala em público, aquele que fala à assembleia, aquele que faz uso, né, verbaliza ali diante da assembleia. Okay? Na Septuaginta, a versão grega das escrituras hebraicas, o vocábulo foi traduzido por Eclesiastes, termo que não foi traduzido, mas transliterado para a língua portuguesa. Então, quando o assunto é tradução, nós temos algo interessante. Há um nome aqui, a Septuaginta, e para quem não está familiarizado ainda com esse nome, Septuaginta é um nome dado à primeira tradução grega da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, ok? Então, no período ali em que foram levantados em Alexandria 72 homens aproximados, judeus, né, helênicos, ou seja, judeus que dominavam tanto o grego quanto o hebraico, e esses judeus traduziram a Bíblia hebraica para o idioma grego, e essa primeira tradução recebeu aí o nome de Septuaginta ou Septuaginta, como também é comumente conhecido aí, ok? Interessante é que quando a gente parte então para esse idioma que é o grego, já o idioma até comum do Novo Testamento, a gente percebe que no grego então Eclesiastes é uma tradução fiel do hebraico. Então o hebraico é Kohelet, pregador, orador da Assembleia, e Eclesiastes também é pregador, aquele que anuncia, aquele que fala uma Assembleia. E para isso basta a gente parar para perceber o fato de que Eclesiastes lembra-nos a palavra eclésia ou eclesia, como alguns costumam dizer, que é a palavra utilizada no grego para a igreja. Tá? O termo utilizado para a igreja no grego é esse, eclésia ou eclesia, que dá-nos a ideia de uma Assembleia de pessoas que se reuniam naquele tempo fora da cidade para discutir assuntos concernentes à cidade. Então, eclésia, chamados para fora. Então, eclesiastes, e dá-nos a ideia da pessoa que falava diante desta eclésia, da pessoa que era o orador no momento em que essa cidade, esse grupo de pessoas, por assim dizer, estava reunido. Então, aquele que falava a eles, aquele que anunciava verbalmente, né, a eles a palavra, era o orador. Então, daí essa expressão Kohelet, no hebraico, e Eclesiastes no grego. Então, o grego é a fiel tradução do hebraico. Mas a questão é que quando a gente traz isso para o português, para a Bíblia, pelo menos a nossa Bíblia aqui, portuguesa, não acontece isso, não ocorre isso. Então, a palavra Eclesiastes para nós aqui não é uma tradução do termo original, mas simplesmente é uma transliteração. O que vem a ser isso? Todos nós sabemos que transliterar seria o quê? É muitas vezes pegar uma palavra em certo idioma e transformar essa palavra, não traduzindo, não dando significado, mas simplesmente a mesma palavra, transcrevendo, ou seja, trazendo essa palavra, melhor dizendo, para o outro idioma. Então, quando a gente vai fazer isso, geralmente a gente utiliza letras, que são diferentes, para poder trazer a palavra. Então, não é a mesma coisa que traduzir. Traduzir é dar o significado. E lembrando que o significado aí seria pregador, então se fosse uma tradução no nosso livro aí, Eclesiastes, não estaria lá Eclesiastes, estaria o quê? O pregador, ou livro do pregador, tá? Esse é o ponto. Então, para nós, a palavra Eclesiastes não é uma tradução, simplesmente ela é uma transliteração do grego para o português. Seria aí
o ponto, a princípio, a se trabalhar para essa lição. Outro ponto que é importante, que eu acho que vale a pena falar aqui, é que neste volume o autor sagrado não se atém a temas contemplativos ou espirituais, relativos ao mundo vindouro ou ao paraíso, mas pondera sobre o valor e o significado do trabalho, do conhecimento e da alegria. Outra coisa que é muito importante para se falar, ainda falando sobre Eclesiastes, é o fato de que esse livro ele não traz temas escatológicos, não traz temas ligados a questões místicas, sobrenaturais, não. É um livro que traz questões humanas e corriqueiras. Tá? Então ele difere muito do Apocalipse, das epístolas paulinas, do Evangelho, até mesmo de outros livros como Ezequiel, aí Daniel, que traz questões místicas, questões ligadas ao mundo angelical, ao paraíso, tal, o terceiro céu, o mundo de Deus, por assim dizer. Não, é um livro que trata de questões humanas e corriqueiras, e ele aborda principalmente as coisas que acontecem aqui, como o próprio livro diz, debaixo do sol, ou seja, aqui no planeta Terra. Ele foca-se no mundo material, no mundo físico, e não no mundo espiritual, a princípio, ok? Continuando aqui, vamos lá, para analisarmos aqui, vamos ver então o primeiro tópico, panorama do livro de Eclesiastes. E para falar um pouquinho sobre isso, é bom falar sobre autoria. E quando o assunto é autoria, a gente precisa entender uma coisa. Descobrir, né, chegar a um autor de um livro bíblico, nem sempre é o fato de ver o nome dessa pessoa no livro. Nem sempre é isso. Há inúmeras questões, né, utilizadas dentro da teologia para se descobrir quem é realmente o autor daquele livro. E de uma maneira simples, o que eu vou estar trazendo aqui não é uma questão complexa, mas sim uma questão muito, mas muito simples mesmo. Seria olhar o capítulo 1, verso 1, que a gente já percebe lá. No português, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E você vai perceber, não sei se você está usando smartphone, tablet, iPad, o que seja, um desktop, um notebook, mas aí você vai perceber que eu propositalmente coloquei para algumas palavras aqui cores diferentes. Palavras está em preto, do pregador vermelho, filho de Davi azul, rei está em verde e aí em roxo está em Jerusalém. E eu vou explicar o porquê disso agora. Porque quando a gente muitas vezes vai para o idioma hebraico, né, a gente percebe lá que realmente lendo também dá para ter uma noção realmente de que seria Salomão. Então como é que a gente faria isso? Vamos ler um pouquinho lá o versículo 1 de Eclesiastes 1:1. Do livro de Kohelet, por assim dizer. Vamos lá. Então, o que vai dizer aí? Primeiro, a primeira palavra desse livro, lembrando que o hebraico sempre começa da direita para a esquerda, tanto na escrita quanto na hora de se ler. Então, nós temos a primeira palavra aqui, que seria a palavra hebraica, e já percebe uma coisa, antes de eu falar a palavra, percebe isso aqui, ó. Não sei se vai dar para você perceber aí, assistindo, se é celular, smartphone, se dá para você dar um zoom aí, mas a ideia é que palavras está em preto e a primeira palavra que eu botei também está na cor preta, ou seja, à medida que eu for colocando as palavras hebraicas aqui, cada palavra vai ter uma respectiva cor e essa cor está ligada à tradução do que é aquela palavra em hebraico. Dito pois isso, vamos lá então. Primeira palavra que nós temos aqui é a palavra divrei. A palavra divrei. O que quer dizer divrei? Divrei quer dizer, como está aqui em preto, palavras. Então, divrei é plural. Plural de quem? Davar. Davar no hebraico quer dizer palavra no singular. E nós temos aqui divrei, que é realmente o plural de davar. Davar, singular, palavra. Divrei, plural, palavras. Então, palavras de quem? Aí nós temos aqui, vamos lá. Em vermelho, seguindo a sequência lá, do pregador. E como é que pregador aqui em hebraico? Kohelet. Vimos isso no livro, aí no slide passado. Kohelet. Então, divrei, palavras do pregador. Kohelet. Divrei, Kohelet. Aí nós temos aí Ben David. Ben David. Ben é filho no hebraico e David, muito claro, Davi, o rei Davi. Então nós temos aqui divrei, palavras, Kohelet, do pregador, Ben David, filho de Davi. Continuando, Meler, aí nós temos em verde aqui, Meler, que quer dizer Meler, a tradução para o português, rei. Então, continuando, divrei, Kohelet, Ben David, Meler, então, palavras do pregador, filho de Davi, rei. Aí nós temos aqui Biru Shalaim. Então nós temos aqui em Jerusalém, né? Lembrando, Jerusalém, e que está em roxo. E deixa eu ler aqui o hebraico para que você possa utilizar, caso julgue você necessário para sua aula. Divrei, Kohelet, Ben David, Melech Jerusalém. E quer dizer o quê? Palavras do pregador, filho de Davi,
rei em Jerusalém. Então aí nós já temos uma noção de que seria Salomão, né? O pregador, ainda que ele não se identifique, ele vai usar o termo pregador, mas filho de Davi e rei em Jerusalém, tá? Lembrando, é claro, que essa expressão também, isso aqui é a forma simples, porque é um pouco mais complexo do que isso, porque haja visto o fato de que outros reis também usaram esse termo filho de Davi, inclusive até no próprio Cristo é chamado de filho de Davi. E não seria só isso aqui para descrever. Isso aqui eu só usei a forma simples, tá? Ok? Então, você pode estar utilizando na sua aula isso aqui. Divrei Kohelet ben David, Meler Birushalayim. Ok? Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ainda falando de autoria, nós temos outro ponto também para corroborar com isso. Grande parte dos estudiosos defende que o autor deste livro é Salomão, pois nele observam-se influências da literatura fenícia, dominantes na época do filho de Davi. Outra coisa que é importante, já uma visão mais complexa, né? Alguns teólogos analisando o texto ali, a historicidade, alguns pontos que são descritos, né? A maneira como Salomão cita, que é dito, mostram também algumas influências de uma cultura chamada cultura fenícia, né? E a gente percebe, à luz da Bíblia, que Salomão ele tinha uma amizade com Irã, o rei de Tiro. Então Salomão ele fazia comércio com essa região. Então é um ponto também a ser analisado como base para trabalhar a autoria. Outra questão importante está aí, e também diversos trechos compatíveis com o poder do grande rei israelita. Basta lermos Eclesiastes 1,16 e capítulo 2, verso 3,8, vamos ver algumas descrições maravilhosas. O capítulo 1, verso 16, eu não vou ler para ganhar tempo, para que não seja um vídeo extenso, mas você fique à vontade para ler na sua Bíblia aí, dá-nos a ideia de que aquilo que Salomão recebeu, no que tange de sabedoria, ou aquilo que ele vai dizer lá no capítulo 1,16, é algo que antes dele ninguém teve. E consequentemente, depois dele também ninguém. Basta lermos lá 1 Reis 3, o relato de Salomão recebendo o coração entendido, a sabedoria, vamos ver que Deus disse isso para ele, que o que Deus daria a ele, no que tange a esse conhecimento, essa questão que Deus entregaria a ele, é algo que antes de Salomão ninguém teve e que posteriormente a ele ninguém teria também, que ninguém teve antes, durante o período dele, e depois dele ninguém mais teria. Então, já nos dá a entender aí que essa pessoa que está falando é alguém extremamente sábio. Outra coisa é o capítulo 2, verso 3 e 8, que ele fala das riquezas que obteve, das posses que teve, das construções enormes que ele erigiu, como o templo, a casa que ele morou aí. Foram ao todo 7 anos para fazer o templo e 13 anos para fazer, basicamente, terminar a casa dele, pôs um palácio de marfim, todo um processo. Então, um homem que empreendeu muito, construiu muito, era muito sábio, sabedoria que excedia, sobrepujava, ele vai dizer lá no capítulo 1,16, a sabedoria dele sobrepujava os demais da sua época. Então, tudo isso aqui nos faz entender que seria Salomão. Um homem que teve, o texto diz, mulheres e mulheres, ou seja, um homem que teve muitas concubinas, 300 concubinas, 700 esposas. Então, tudo isso nos mostra a riqueza que estaria sendo aí Salomão, essa pessoa. É outro detalhe para corroborar com a autoria dele. Também temos aqui, vemos também que o trecho de Eclesiastes 9, verso 17, 9, verso 17, até o capítulo 10, verso 20, assemelha-se estruturalmente ao livro de Provérbios. Quando lemos o capítulo 9, verso 17, a gente começa a ver provérbios sendo ditos ali. E são escritos e narrados da mesma forma, né? Olha que coisa interessante. Então ele até cita ali essa questão de provérbio. Ele fala sobre a respeito da questão da palavra que é dita ali, né? A sabedoria, a palavra que é ensinada junto aos sábios. E ele fala a respeito dessa questão aí. Então, o foco aqui, professor, é entender, para você que vai estar lecionando essa lição, que esses pontos são pontos que corroboram com a autoria de Salomão. Dá-nos a entender, fortalece ainda mais essa tese de que Salomão teria sido o autor. Não só o fato de estar lá no capítulo 1, verso 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, que às vezes nos dá uma dúvida de quem seria, mas quando a gente continua lendo o livro, a gente vê aí pontos interessantes. A questão da cultura fenícia, a questão de trechos que narram um pouco sobre a pessoa e o trecho bate com Salomão, e por fim também o fato que nós vemos ali de provérbios, né? E Salomão, nos é dito na Bíblia que ele escreveu milhares, muitos provérbios. Então a gente já passa a ter a partir daí essa força para corroborar com a tese, com a ideia de que Salomão realmente sim teria sido ele o autor de Eclesiastes. Tá? Continuando aqui, vamos falar sobre a estrutura. Já visto o fato de termos visto a autoria, vamos falar sobre a estrutura desse livro. As palavras-chave e os temas sempre reaparecem ao longo do texto. E a observação global de que tudo está aí a palavrinha, está escrito dessa forma aí, H-E-V-E-L, Evel, que está escrito aí, e quer dizer o que? Fútil. Da ideia de futilidade,
introduz e conclui o bloco principal por meio de uma técnica literária que delimita o conteúdo. Isso aqui, é claro, pelo que eu percebi, foi extraído num comentário abençoado aí. O ponto é entender o seguinte: outra maneira de analisar a estrutura. Como é que a gente consegue analisar a estrutura desse livro de Eclesiastes, para nos auxiliar nessa análise? É analisando palavras-chave e também os temas que estão relacionados. Então, um ponto para nos ajudar, para nos nortear ao longo deste livro, do estudo desse livro, é analisando palavras-chave. O escritor, e nós já sabemos que é Salomão, ele gostava de usar, de repetir algumas palavras, tá? Nós vamos ver que a palavra com a palavra Evel, que está aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no hebraico já, tá? Então eu estou pronunciando como se lê, tá? Então a palavra Evel aqui aparece mais ou menos, aproximadamente lá quase 30 poucas vezes, ela aparece 30 e poucas vezes dentro desse livro de Eclesiastes. Então a ideia é isso aqui, gente, para nos facilitar a compreendermos a estrutura desse livro. É analisarmos as palavras-chave e os temas. E a palavra que mais descreve, ou que melhor descreve esse livro, seria essa palavra aqui, tá? Evel ou fútil. Agora eu vou falar a pronúncia correta para dentro do hebraico. Então é bom analisar aqui. E eu coloquei duas palavras aqui que eu acho interessante, repeti uma e acrescentei outra, que eu julgo ser necessária e até vai te auxiliar aí para que você consiga lecionar. Vamos lá. Primeira palavra, eu vou repetir, agora sim é a palavra com a pronúncia, a palavra revel, revel. Então seria revel. Vou falar devagar. Revel. Por quê? Porque essa palavra revel, tá, ela significa o que aí? Suspiro, sopro, neblina, vapor, hálito, fumaça, e dá-nos a ideia de futilidade ou de vaidade, né? Então a palavra muito comum para nós aqui no livro de Eclesiastes é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então a palavra utilizada aí, traduzida como vaidade por nós aqui no português, é a palavra revel. Lembrando que revel dá a ideia de Ravel. Ravel é o nome de Abel. É interessante, né, uma curiosidade aí que você pode estar utilizando, caso julgue necessário na sua aula, é dizer que revel vem também da ideia de Ravel. E Ravel é o nome hebraico lá do Abel que nós tanto conhecemos. Sim, Abel, este mesmo, filho de Adão com Eva, irmão de Caim, morto por seu irmão. E a palavra Ravel dá essa ideia aqui de algo que é rápido. Por isso essa noção de suspiro, sopro, neblina, alguma coisa que se extirpa logo, alguma coisa que não dura muito, porque trazendo-nos a ideia da alusão da morte de Abel. Lembrando que Abel ele foi tirado, né, da terra por seu irmão Caim. Caim o matou. Então, se Caim não o tivesse matado, a tendência é que ele viveria mais. Então, esse é o ponto, com um hálito, um suspiro, um sopro, algo que a gente não consegue conter, algo que vem depressa e passa depressa, a gente não consegue segurar, não dá para segurar um hálito, um sopro, a neblina, um vapor com as mãos, algo que é rápido, algo que se dissipa muito facilmente. Daí essa palavra revel, tá? Eu disse evel, como eu disse, que falaria que está escrito, mas a pronúncia para você utilizar aí na sua lição, professor, é revel, tá? Revel, da ideia de Ravel, que é Ravel no português, Abel, e revel, aí nós pronunciamos evel, tá? Nos dá a ideia de fútil, vaidade, sopro, suspiro, algo que muito depressa, muito rapidamente se extirpa, vai embora, não fica muito tempo, apontando para a pressa. Por isso essa ideia de vaidade, é algo que não dura, algo que não é duradouro, algo que não é longânimo, algo que rapidamente vai embora. Por isso é que Salomão trabalha muito essa ideia de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então a primeira palavrinha-chave é revel, revel. Nós temos outra palavra aqui, ou duas palavras juntas, que daria a ideia de, tá vendo? A palavra nós temos aqui, deixa eu lá no hebraico, lembrando que começa da direita para a esquerda, então aqui a primeira palavra é tahat, tahat, tá? Tahat, e a segunda palavra é ashamesh, tahat ashamesh, tahat ashamesh. Então o que seria tahat ashamesh? É outra coisa que Salomão também volta e meia repete aí em Eclesiastes, debaixo do sol. Então se você juntar essa noção aí, professor, de revel, fútil, vaidade, sopro, suspiro, algo rápido, algo transitório, que Salomão repete, né, por diversas vezes aí, ele repete essa expressão, e ele também repete aí muito o debaixo do sol. O que é interessante aqui? O revel, ou o suspiro, ou fútil, dá-nos a ideia do tema do livro. Então, o tema do livro é vaidade. E tudo é vaidade, tudo rápido, é transitório. A gente precisa entender isso aqui, das coisas do mundo, a vaidade que há. E essa expressão, tá? Tahat ashamesh,
a Shamesh, melhor dizendo, da ideia de que do lugar onde isso acontece. Então aqui você consegue unir o processo. Vai ficar ótimo para você trabalhar aí, professor, essa lição. Entendendo que a vaidade é o tema central. E onde essa vaidade ocorre? A palavra-chave é vaidade. E onde essa vaidade ocorre? Ela ocorre debaixo do sol. Então, só o fato de dizer debaixo do sol não remete ao mundo espiritual, remete ao mundo físico, limitando basicamente o ensino desse livro, ou a ideia por trás desse livro. É claro que fala de Deus, sim, a gente vai trabalhar essa ideia de Deus, sabedoria de Deus, mas o mundo físico, tá? Uma questão, então, é um livro prático, esse é o ponto a se entender. Então, vaidade que ocorre debaixo do sol, a saber, claro, entre nós aqui, na nossa terra, entre os seres humanos. Então, com essas palavras-chave, você pode trabalhar melhor. E temas eu vou deixar para frente, haja visto o fato de que os temas estão lá na frente, ok? Acho que ficou tranquilo para entender isso aqui. Continuando, público e propósito. Então, a gente já viu a autoria, viu essa questão ligada ao tema e tal. Agora vamos ver o público e o propósito. Tomando por base os textos de Eclesiastes 11, 9 e capítulo 12, 1, né, que fala de juventude, mocidade, e lembrar do Senhor, lembrar do Criador no dia da mocidade, fala muito disso aí. Então, fala para o jovem atentar para a palavra de Deus, no capítulo 11, verso 9, e fala também da mocidade, né? Talvez, agora grave isso, talvez, não é certo, seja possível afirmar que o autor tivesse como público-alvo os jovens, em particular. Tá? Então, se nós tomássemos esses dois textos, deixa eu abri-los aqui, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Vamos lá, Eclesiastes 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Olha aí, falando para o jovem. E segundo é Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer ou contentamento. Eu não sei qual é a sua tradução aí. O importante é entender isso aqui. Se a gente tomar por base isso aqui, se nós pegarmos esses textos, dá-nos a entender que o público-alvo, né, o foco de Salomão seria, a princípio, com base nisso, os jovens. Mas, vamos lá, no entanto, os temas apresentados no livro são universais e aplicáveis a todos os homens em quaisquer fases da vida. Então, ainda que pareça-nos que Salomão está dirigindo esse conteúdo, né, de maneira clara aos jovens, o conteúdo ele pode ser utilizado para todas as pessoas. É um conteúdo universal, isso que é interessante. Aplica-se a todas as faixas etárias. Tá? Esse é o ponto que você precisa trabalhar aí, professor. O propósito explícito dessa obra é fazer com que seus leitores percebam que os valores terrenos, olha aí, qual a ideia por trás dessa obra? É fazer com que quem lê essa obra perceba que os valores terrenos, é claro, destituídos do referencial divino, não passam de vaidades, sim, de vaidade. Então, os valores terrenos, os prazeres, até as coisas boas que a vida nos oferece aqui na Terra, se elas forem, todas elas, destituídas do referencial divino, se não tivermos Deus como referência, se não soubermos aproveitar as coisas, as benesses da vida, tendo Deus como nosso referencial, à luz da palavra e do conceito de Deus, da visão de Deus para conosco, até essas coisas ditas como boas, ditas como bênção, ditas como maravilhosas, serão para nós um grande problema, porque tudo é vaidade, é passageiro. Então o segredo aqui, o foco desse livro é ensinar ao leitor que ver as benesses da vida ainda assim precisam ser à luz da palavra de Deus, à luz do conceito de Deus, tá? Que as coisas boas, ou ditas como boas da vida, não nos podem afastar de Deus. Viver, gozar uma vida maravilhosa, privilegiada, cheia de bênção, longe de Deus, nada disso é em si bênção. E acaba sendo tudo isso vaidade, ok? Continuando aqui, vamos lá. A teologia. Qual é a teologia por trás desse livro? Este livro apresenta uma excelente perspectiva teológica, no sentido de tentar descobrir se há diante da inevitabilidade, olha que palavra abençoada, inevitabilidade da morte, algo que nesta vida possua valor definitivo. Então, o que é o ponto básico a se entender aqui com base nisso? Qual é a teologia por trás desse livro? A teologia desse livro é interessante, porque ele dá uma perspectiva boa para nós. Em que sentido? Tá? Para que, através desse livro, a leitura desse livro nos faz saber realmente se vale a pena tentar descobrir se, uma vez que é inevitável a morte, isso aqui todos nós sabemos, todos nós somos sabedores, né? Ainda que haja o arrebatamento, tá? Ainda que, lembrando que o escritor não tinha essa visão, essa concepção de arrebatamento, mas ainda assim, ainda que morrer seja algo inevitável, não há como enganar a morte, ludibriar a morte, por assim dizer,
a gente precisa saber de uma coisa. Existe algo nessa vida definitivo? Um valor, que algo no valor definitivo? Isso aqui é importante. Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui de maneira mais ampla e mais clara. Uma vez que todos sabem que morrerão, é inevitável, todos passarão naturalmente, é natural que se passe hoje, haja visto o pecado entrar no mundo, a morte veio, né? A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, Romanos 5,12 fala isso. Então, já que todos nós sabemos que naturalmente morreremos, então vale a pena tentar ser feliz, tentar viver, adquirir bens, ter uma família, constituir família, se casar. Para que fazer tudo isso se a gente vai morrer? Se todos fazendo isso ou não. Se eu tendo um carro, uma moto, uma casa, eu vou morrer. Ou se também não tiver, eu vou morrer. De qualquer jeito, independente de como eu levar a minha vida aqui no mundo, eu vou morrer. Então, o que seria interessante nisso? O gostoso da teologia desse livro é que nos faz entender uma coisa maravilhosa. É que ainda que todos nós, né, venhamos um dia a morrer, por assim dizer, e é claro, gente, eu só estou isentando o arrebatamento aqui, tá? Eu sei do arrebatamento, mas eu estou só tentando focar a visão do escritor, que não tinha noção disso, tá? Ok? Então vamos isentar só para entender o raciocínio aqui, o arrebatamento. Então, ainda que eu saiba que eu vou morrer, que você saiba que vai morrer, que me assiste aí, então existe alguma coisa de bom, existe alguma coisa a se buscar, existe um valor definitivo, porque a morte torna tudo para nós relativo. Nada é definitivo. Eu não posso dizer que eu vou ter para sempre isso, para sempre aquilo, haja visto o fato que a morte vai chegar. Eu vou passar pela morte, então eu não vou poder levar nada dessa vida. Nada que eu tenho aqui eu vou poder levar para o porvir. Então, é relativo. Então, não compensa, não vale a pena ter nada. Seria essa a visão. Mas aí é que entra a teologia do livro. Que ainda que a gente vá morrer, ainda que a gente vá experimentar a morte, vale a pena entender uma coisa. Precisamos passar a nossa vida, enquanto aqui estivermos buscando a presença de Deus, porque amar a Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, sim, Deus, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o nosso valor definitivo. A fé, a salvação é algo definitivo. A morte nunca vai poder mudar o fato de que nós, em Cristo, somos salvos, seremos salvos. Isso que é maravilhoso, tá? Então, a teologia desse livro ela contribui muito nesse sentido aí, tá? Ou seja, no sentido de tentar descobrir se há realmente alguma coisa, né, diante da inevitável morte aí, se existe alguma coisa nessa vida que vale a pena nessa vida como definitivo. O que é definitivo nessa vida? O que é definitivo nessa vida é a preparação nela para a vida vindoura, ou seja, saber a salvação. Adquirir nessa vida a salvação é definitivo, porque isso continuará na vida vindoura. Adorar a Deus nessa vida é glorioso porque teremos o prazer de adorá-lo definitivamente também. Então, as coisas de Deus, isso é o gostoso da teologia desse livro. É isso que nos faz querer ainda mais desejar e amar a Deus. E que pessoas que não compreendem isso, às vezes acabam até mesmo caindo em depressão, em buscando até, Deus me perdoe falar, mas até o suicídio, tentar tirar a vida, por não entenderem isso. Então, já que todos vão passar pela morte, todos vão passar, não vai sobrar, ou seja, todos morrerão. Então, para que buscar, para que ter, para que estudar, para que trabalhar, para que acordar, para que sair da cama, para que levantar, para que viver, se a morte vai chegar? Viver para Deus, viver para Cristo, viver por amor a Deus. Essa é a teologia desse livro, isso é maravilhoso. Ainda que a morte seja para o homem inevitável, o homem não tem como ludibriar, enganar a morte, mas aqui nesta vida ele tem a oportunidade de vencer a morte entregando a vida para Jesus. Isso é maravilhoso. É assim que o homem vence a morte, é assim que nós vencemos a morte. Não a enganamos, mas a vencemos por completo. Como? Quando nós nos entregarmos àquele que venceu a morte, a saber, Cristo Jesus. Esta é uma ótima teologia a ser aplicada nesse livro. Continuando aqui, vamos lá. Tópico 2, aí, o segundo tópico. Principais temas observados no livro de Eclesiastes. Então, nós vamos ver aqui alguns temas que estão apontados pelo escritor nesse livro. O primeiro deles está lá. Primeiro, vamos entender isso aqui a princípio. Os mistérios de Eclesiastes são mais bem compreendidos, ou seja, a melhor maneira de entender Eclesiastes é se nós analisarmos seus temas recorrentes e a inter-relação, a vida entre eles. Neste tópico, destacaremos 5 questões principais que sintetizam o pensamento do pregador. Então, existem alguns temas desse livro que são maravilhosos, aqueles que são os principais temas. Esses temas estão interrelacionados, estão ligados um ao outro. Há uma relação maravilhosa dentro desse livro, focado nesse tema. E a melhor maneira de fazer isso aqui é analisar esses temas. E aqui na lição nós já temos essa bênção, esse prazer de ter destacado algum desses temas, ou pelo menos 5 deles, para que a gente possa analisá-los melhor. Vamos fazer isso aqui agora para ser mais prático. O primeiro deles está aí. A vaidade dos empreendimentos humanos. Isso aqui é um tema importantíssimo. Para o escritor,
tudo o que aconteceu no passado repete-se nos dias de hoje e repetir-se-á no futuro. Assim, há uma concepção cíclica dos eventos humanos na história. Vamos ver aqui um versículo para explicar isso. O Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é, o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada de novo há, né, debaixo do sol. O que é interessante aqui, gente? Aqui, Salomão está observando, ele na imensa sabedoria que Deus lhe deu, ele passa a observar a vida. E observando a vida, ele vê que é um ciclo. Isso que é maravilhoso, algo que se repete. Independente da existência de Salomão ou não, da minha ou não, da sua que me assiste ou não, há um ciclo, há coisas que acontecem todos os dias e às vezes a gente nem para observar. Mas se nós observarmos ou não, tais questões ou tal ciclo continuará a existir e acontecer. Isso que é maravilhoso. Deixa eu tentar ler alguns versículos aqui, novamente com a Bíblia aberta. Eu separei aqui dentro desse processo, Eclesiastes 1:9 ele lê. Eu quero ler um pouquinho antes, para a gente poder entender isso aqui com mais clareza, tá? Vamos lá. Então qual é o ciclo de Salomão? Vamos ver o verso 4 em diante. Eu vou lendo e já falando. Capítulo 1, verso 4, para falar do ciclo. Geração vai e geração vem. Olha que coisa interessante. É um ciclo. Nós temos uma geração atual, mas antes dessa geração houve outra. E após essa atual geração haverá outra. Então é um ciclo. Olha que coisa linda. Mas a terra permanece para sempre. Então pessoas nascem, crescem, envelhecem, morrem, nascem, crescem, envelhecem, morrem, e está aí a terra. Isso é maravilhoso, é um ciclo. Verso 5, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Então, gente, o sol, ontem você viu o sol. Esquece esse papo de nuvem na frente, não deu para ver, mas o sol estava ali no lugar dele, ontem. Hoje, de novo, tá? Amanhã, querido, estará. Esse é o ponto, é um ciclo, isso que ele precisa, que Salomão está focando. O vento vai para o sul e faz o giro para o norte, volve-se e revolve-se em sua carreira e retorna aos seus circuitos. Olha que coisa linda, o próprio vento, ainda que a Bíblia diz o vento sopra onde quer, mas há um ciclo. Por isso, tanto é que nós temos aí o vento sul, vento leste, vento norte, vento sul, vento leste. Olha que coisa interessante. Então, há ciclos, o vento segue um ciclo. Tudo isso que Salomão observou, que é um tema importantíssimo nesse livro, são ciclos que acontecem, né? Deixa eu já fechando aqui a leitura. Verso 7, todos os rios correm para o mar não se enche, o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Olha que coisa linda, os rios estão todos os dias, enquanto eu estou aqui tentando gravar esse vídeo, uma correria, né? Às vezes som, ruído, barulho, mas o rio está lá correndo para o mar todo dia, e o mar se encheu, transbordou, não. Você vai lá, é o mesmo nível, olha que coisa linda. Ciclos, é o que Salomão está observando. Todas essas coisas são corriqueiras, ou são canseiras, tais que ninguém se pode exprimir. Os olhos não fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então o que Salomão está dizendo? Salomão está falando dessa questão da vaidade, nesse sentido da futilidade. Ou seja, as coisas, elas existem com um ciclo. Isso é maravilhoso, isso é interessante. Para alguns é só algo a ser observado, o ciclo da vida, mas para nós é a existência, é a ação, é o trabalhar, é a chamada mecânica divina, é Deus trabalhando e Deus operando. Tá? Olha que coisa maravilhosa. Então, o primeiro ponto aqui, professor, você trabalhar isso. O que Salomão quer frisar aqui, 2.1, a vaidade dos empreendimentos humanos, é o que Salomão está falando o seguinte, da questão do ciclo. Há um ciclo, as coisas acontecem, foram programadas por Deus para acontecer e vão acontecendo, e nesse momento o ser humano vai tocando a sua vida, às vezes fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente não para fazer essa análise. Acaba sendo algo que cansa, algo que se você parar para observar e ficar todos os dias tentando olhar, você cansa, não produz. Então o Salomão fala da vaidade dos empreendimentos humanos, do desejo humano de fazer, de buscar algo novo, mas sempre está fazendo a mesma coisa. Então muitas vezes aquilo que é novo para mim, alguém já conhecia. Deixa eu dar um exemplo. Há coisas que eu nasci, passei a conhecer, mas antes de eu nascer, pessoas já tinham visto. Então tal coisa ou tais coisas podem ser novidade para mim, mas não são para outro. E pode acontecer também a mesma coisa, coisas que para você aí é uma novidade e para mim, que estou aqui gravando, não são. Então, tudo isso é vaidade. Continuando aqui, 2.2, a condição essencial do homem. Salomão passou a observar também. O autor sagrado entende que o ser criado à imagem e semelhança de Deus, né, o ser humano, por mais que reflita sobre a lógica do bem, por si, não consegue livrar-se das limitações que lhe são impostas pelo pecado. Outra coisa que é interessante, Salomão está falando, outra linha da vaidade, no sentido assim, da coisa que é fútil, coisa que é aquele ciclo. Em que sentido?
Todos nós sabemos o que é o bem, sabemos o que é o mal, estamos sempre lutando para fazer o bem, mas nós em nós mesmos não temos força tal, não é em nós um mecanismo para a gente poder desativar. Pronto, apertar um botão e parei. A partir de hoje nunca mais eu fiz, acabou. Não, nós volta e meia lutando contra o pecado e às vezes a gente acaba incorrendo num erro, numa falha, um pecado, ainda que involuntário. Então o interessante é o seguinte, o ser humano por si só, homem algum consegue se livrar, né, daquela limitação que é imposta, né, pelo pecado. O pecado, uma vez que Adão e Eva pecaram, esse pecado passou a todos, o ser humano herdou uma natureza pecaminosa e ninguém consegue por si só, isso que é interessante, por si, se livrar. Não são atitudes, pensamentos, a lógica humana não nos tira do pecado, simplesmente é Deus. Então nós estamos aí nesse ciclo por causa do pecado, tá? E há pessoas que... Pega um exemplo disso aqui, o livro de Juízes. O livro de Juízes é um ciclo interessantíssimo que você pode aplicar ligado a essa questão do pecado. O povo vinha, errava, pecava, falhava, idolatrava, aí Deus levantava, aí o inimigo vinha, pelejava. Então, deixa eu ser mais prático. O povo errava, prevaricava. Deus permitia ou suscitava um adversário, vinha contra esse povo. O povo se dizia arrependido, clamava a Deus quando o inimigo subjugava. Deus enviava um juiz, um libertador. O povo era, por assim dizer, liberto daquela situação difícil. Aí voltava e caía no mesmo pecado, ou pior, depois ficava aquele ciclo, aquela coisa. Só você ler o livro de Juízes. Então a vida muitas vezes é assim, tá? Nesse sentido. Salomão observou isso. O homem não consegue por si só livrar-se das garras do pecado, das garras do mal, da adversidade. Lhe é necessário um auxílio de alguém maior e glorioso, a saber, o nosso Deus. Outra coisa que é importante, o valor da sabedoria. Apesar de o pregador reconhecer que a sabedoria encontra limitações para oferecer ao homem uma solução definitiva para a sua condição caída, ele defende o valor dessa virtude em todo o livro. Outra coisa que é interessante, gente, o Salomão ele reconhece aí, né, deixa eu ler aqui, Eclesiastes 2, 13 e 14, até para explicar melhor isso aqui. Vamos lá, Eclesiastes 2, 13 e 14, vamos falar sobre isso aqui. O que é o ponto interessante? Vamos lá, 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia. Estultícia aqui é interessante essa palavra, tá? Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. O que é o ponto aqui que Salomão quer trabalhar, a princípio, dentro desse contexto desse versículo? Nós entendemos, é claro, o que acontece aí? Um mundo girando, seres humanos dele vivendo e comportamentos diferentes. Um se comportando bem, o sábio, e o outro se comportando mal, o nécio, né, o estúcio, ou seja, aquela pessoa que se comporta de maneira estúpida, né, daí essa palavra estúcio. Aquele que se comporta de maneira estúpida. De um lado o sábio, do outro o estúpido. E olha que coisa interessante. Porém, tanto o sábio quanto o estúpido terão o mesmo fim, morte. A morte vem para os dois. Sendo a pessoa sábia ou estúpida, ou vivendo de forma estúpida, a morte vem para ambos. Mas ainda assim, o que Salomão quer nos mostrar é que em vida também vale a pena. O que ele chegou à conclusão é que vale a pena, ainda que a morte seja inevitável e venha para ambos, tá? Para o sábio e para o estúpido, é melhor viver a vida sabiamente. Quem é sábio ganha não só, e com o assunto é servir a Deus, não ganha só aqui para esse mundo, ganha também para o mundo vindouro. Mas o ponto é, o Salomão botou na balança, a morte veio para ambos, e vem para ambos, sábio e estúpido. Mas ainda que a morte venha para ambos, ainda que o homem não consiga sair, né, não ache uma solução definitiva por si só para isso, tá? Por assim dizer, a gente sabe, é claro que a solução é Deus, mas o ponto é que vale mais a pena, ainda assim, tendo o mesmo fim, levar uma vida sábia. Deixa eu explicar isso aqui melhor, para ficar claro, para você aplicar na sua lição. O sábio e o tolo terão o mesmo fim, mas é melhor levar uma vida sábia, tá? Uma vida prazerosa e abençoada diante de Deus. Esse é o ponto que Salomão quer falar. Então ele foca muito nesse ponto, ele dá valor, ele valoriza tremendamente a busca pela sabedoria. Esse é o ponto maravilhoso a se entender. Outra questão, a soberania divina. Em diversas passagens de Eclesiastes, o pregador destaca a soberania divina em relação à vida humana e à criação. Então o primeiro passo é esse, gente. Outro ponto que é muito comum nesse livro de Eclesiastes, ainda que não trabalhe tanto a questão teológica, mas é interessante porque ele traz a ideia de
a soberania. Salomão está volta e meia exaltando a soberania, a glória, a graça, esse atributo maravilhoso de Deus, que é a soberania divina. Outro ponto importante, além disso, ele destaca que o homem, sujeito à morte, tem poder limitado sobre seu destino. Então, de um lado, um Deus soberano, um Deus que tudo pode, faz o que ele quer, ele é glorioso, ele é poderoso. E do outro nós temos o homem que, além de estar sujeito à morte, vai passar por essa adversidade que é a morte, e lembrando que o tema ainda é Eclesiastes, ainda assim também em vida não tem aquele poder todo, pleno, ele não tem domínio sobre o seu destino, ele não pode mudar por completo, ele não pode lhe dizer o que vai lhe acontecer daqui a um dia, 2, 3. Então esse que é o interessante, ainda que ele consiga tomar algumas atitudes que possam mudar o seu chamado destino, o seu futuro, mas ainda assim ele não tem poder pleno sobre ele, tá? Não sabe quando vai morrer, não sabe quanto tempo vai viver, não consegue dominar. Então, de contrapartida, de um lado ele exalta a soberania de Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que manda, um Deus que faz, um Deus que é soberano sobre a criação, e do outro ele destaca desse fato aí de que o homem está sujeito à morte, o homem vai passar pela morte. Tá? Além de passar pela morte, ainda tem o problema de que enquanto está vivo, ele não tem como mudar o seu destino. Então isso é interessante. Outro ponto que ele destaca aí. Continuando, 2.5, a fragilidade humana. Apesar de a inevitabilidade da morte dar um tom deprimente ao conteúdo de Eclesiastes, o reconhecimento da transitoriedade da vida, com a mesma intensidade, é claro, motiva o autor do livro a recomendar que seus leitores aproveitem ao máximo as oportunidades que o Senhor oferece à humanidade ao longo da vida. Outra coisa que é importante. Então a gente entender uma coisa. Apesar de ser inevitável a morte, é o que Salomão quer dizer nesse livro aqui, e focando o ponto lá de Eclesiastes, e esse fato de Salomão destacar a morte ser inevitável, quando a gente passa a falar sobre isso, a morte é inevitável, todos morrerão, é um assunto que deprime, é um conteúdo que pesa, inclusive precisa ser analisado. O livro de Eclesiastes fala melhor estar muitas vezes num velório do que numa festa e tal. Olha que coisa interessante, gente. Então muitas vezes a ideia é a seguinte, muitas vezes ele dá esse tom, muitas vezes ele fala de uma forma que parece que é melhor morrer do que estar vivo. Parece que é melhor passar pela morte. Então esse livro precisa ser bem compreendido, bem entendido, para que quem o leia, e basta você, professor, auxiliar e seus alunos aí, a ponto de que a pessoa não cai numa depressão lendo esse livro, tá? Inclusive até pessoas que abordam muito esse tema, e não entendem a teologia por trás dele. Salomão está focando na morte, Salomão não está ali trabalhando a ideia de que é necessário. Não, o que ele quer mostrar ele está contrapondo um assunto e outro, tá? Então, a morte é inevitável? Tá, mas ainda que ela seja inevitável, vamos viver bem a vida. Então isso que é interessante, ele está motivando, ele está levando as pessoas que sabem que vão morrer a aproveitarem o momento que tem em vida. Esse que é o maravilhoso, esse que é o ponto. E como é que as pessoas fazem isso? Entendendo que cada momento, cada minuto de vida é uma oportunidade que Deus está dando para fazer algo de bom. Eu acho que esse é o ponto de você trabalhar aqui para esse slide, a fragilidade humana. É entender que ainda que seja inevitável para o homem por si só, a questão da morte, o homem não tem poder de vencer a morte por si só. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa entender uma coisa, que Salomão está focando aqui, que ainda que a vida seja transitória, seja rápida, como um sopro, por isso ele fala vaidade, o sopro, o fôlego, mas nós precisamos aproveitar cada segundo dessa rápida vida que temos. A vida é rápida, é um fôlego, não temos tempo. Tá, mas ainda que não tenhamos tempo, o pouquinho de tempo que nós temos precisa ser aproveitado. Como é que a gente aproveita isso? Buscando a Deus, servindo ao Senhor e entendendo que cada segundo, onde estou aproveitando aqui esse momento para gravar esse vídeo, é uma oportunidade que Deus está me dando de poder fazer algo para o Evangelho, para o reino, para vidas, para pessoas que vão assistir e eu creio, né, que serão abençoadas por intermédio desse conteúdo. Então aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã, bem o seu tempo, entenda isso, tá? O foco aqui do autor, o foco aqui do pregador, a saber, Salomão, não é focar, não é trabalhar a questão da morte, não é bater nessa tecla da morte, mas é fazer-nos entender que uma vez que nos é inevitável, humanamente falando, a morte, nós precisamos aproveitar melhor e melhor e melhor, cada momento. Encarar cada minuto de vida como um presente de Deus, um segundo, um milésimo, né? Cada milésimo, cada segundo, cada minuto, cada hora que nós temos, tá? Cada dia, cada semana, cada mês, ok? Cada bimestre, trimestre, semestre,
cada década, tudo que nós temos aí, se Deus nos der um século para viver, tudo isso é um presente de Deus, vamos aproveitar isso aí. Esse é o ponto que Salomão quer trabalhar e pode ser melhor explorado aí por você na sua aula para fazer os seus alunos compreender, dar a entender aos seus alunos o que ele queria dizer. Continuando, o terceiro tópico. O propósito da existência. Vamos lá. Não poucos leitores interpretam Eclesiastes como um relato de alguém que viveu distanciado do eterno. Entretanto, é preciso levar em consideração que o autor do livro apresenta às pessoas, apresenta a pessoas de todos os tempos, reflexões instigantes relativas ao sentido da vida. Outra coisa que é interessante, gente, é muito comum, e você já viu isso, pessoas dizerem, olha, Salomão escreveu o livro de Provérbios quando ele estava jovem, ali Cantares, também naquele período, e lá na velhice escreveu Eclesiastes. Por quê? Porque ele descobriu com o longo do tempo que tudo é vaidade. Então, Salomão, por causa disso, ele passou anos afastado de Deus. Salomão só foi, há quem diga até que ele não foi salvo por causa disso. Pessoas que estudam a vida de Salomão, às vezes tentam nos passar uma ideia de que Salomão nem herdou a salvação, devido à vida de luxúria, de pecado, de idolatria que ele levou. Mas o ponto aqui é entender uma coisa, gente. O fato de Salomão falar usar esse teor, muitas vezes pesado, relativo à morte, relativo a um clima funesto e pesado, não significa dizer que Salomão tenha passado toda a sua vida afastado de Deus. Não. A tendência é que Salomão está nos querendo fazer entender, de uma maneira prática, o quão precioso é para nós usarmos o nosso tempo buscando a presença de Deus. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então vamos lá, aproveitar a vida, 3.1. Para o autor do livro, à luz da fugacidade, ou seja, algo rápido, fugaz, à luz da fugacidade da existência, o maior grau de insensatez revela-se no fato de alguém não desfrutar os poucos e curtos anos que Deus concede ao homem como dom. Então olha que coisa interessante. O que o autor quer mostrar? O autor quer mostrar o seguinte, que uma vez que a vida é fugaz, é rápida, a vida é um estalar de dedos, muito rápido, uma pessoa insensata é aquele que não desfruta essa vida. É aquele que passa a vida inteira sem desfrutar, enclausurado, perdido no tempo, perdido no espaço. Já que nós sabemos que a morte vem, que a vida é uma fugacidade, é rápida, a luz da existência. Então, a gente acaba sendo insensato e não aproveitar a vida. Mas como é que a gente aproveita a vida? Entendendo que a vida é um dom de Deus, um presente de Deus e que precisa ser vivida à luz de conceitos, preceitos e principalmente da palavra de Deus. Então, viver uma vida afastada de Deus torna-se uma insensatez. Uma pessoa que tentou gozar a vida, os prazeres da vida, adquirir, comprar, essa pessoa acabou perdendo muito tempo, porque no final das coisas, nada do que lhe foi alcançado ao longo da vida poderá ser levado por essa pessoa quando a morte chegar. Quando a morte se apresentar, essa pessoa, fulano de tal, quando a senha da pessoa for chamada, o que dessa vida física e material ela vai levar? Nada. Então, levar uma vida toda ela aqui, nos prazeres da carne, cheios de... Não estou dizendo para que você não busque bem material, não estude, não é isso, você me entendeu. Corra atrás, mas saiba aproveitar a vida. Entenda que tudo isso é dom de Deus, é dádiva divina, é presente de Deus. Então a melhor maneira de aproveitar a vida é levando essa vida como Deus quer que nós a levemos, a conduzamos. Esse é o ponto a ser entendido aqui. Então, aproveitar a vida é viver cada segundo próximo de Deus e obedecendo a palavra de Deus. É a melhor maneira de aproveitar a vida. Vamos lá, 3.2. Lembrar-se do Criador. Para o sábio, apenas um nécio, não tolo, um nécio, lembrando que a palavra nécio daí é Navala, daí daí o nome Nabal lá, marido de Abigail. Para o sábio, apenas um nécio viveria seus curtos e poucos anos desconsiderando o referencial divino. Olha que coisa maravilhosa, só um louco mesmo, para passar o pouquinho tempo que tem na Terra, que é pouco, gente. Não pense que você quer muito, não, que é pouco. Tá? O maior vai ser o tempo da eternidade, a gente precisa passar a eternidade com Deus, aqui com Deus e lá também a eternidade com Deus. Então um nécio, um tolo, é aquele que vive o curto espaço de tempo que tem aqui, desconsiderando o referencial divino, tentando se esquivar de Deus, tentando fugir da presença de Deus, tentando negar a existência de Deus. Esse é um louco, é um nécio. No último capítulo do livro, encontramos o mais forte apelo do autor referente a essa temática. Qual seria? Como é que ele quer mostrar isso aí lá no final do livro? Ele disse o seguinte: disse o sábio, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que você seja velho demais para aproveitar aquilo que Deus lhe deu. Então, o primeiro passo, olha que coisa linda. Então, levar uma vida
desconsiderando o referencial divino, é loucura, é insensatez. Tá? É um tolo. Quem pensa que vai levar essa vida aqui longe de Deus e vai se dar bem, é um tolo. Então, Salomão, no finalzinho de Eclesiastes, ele mostra algo maravilhoso. Salomão dá-nos a ideia de um tempo maravilhoso para se buscar a Deus, o quanto antes. Ele vai dizer, lembra do seu Criador no dia da mocidade. Não quer dizer com isso, por favor, que Salomão esteja dizendo que quem é velho não consegue mais buscar a Deus, servir a Deus, quem chegou a uma certa idade, quem já está na melhor idade, quem é idoso. Não, de repente algum idoso está assistindo, então não vou me converter porque eu estou idoso, não tem nada. Muitos pensam assim, eu já não tenho nada que fazer mais, então não tem como servir a Deus, trabalhar para Deus, não posso evangelizar, não tenho mais força. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, não significa dizer que uma pessoa de uma idade mais avançada não possa lembrar de Deus. O interessante aqui é o seguinte, é que a ideia por trás disso é que durante a mocidade nós temos vigor, força, disposição para fazer as coisas, uma percepção melhor da vida e das coisas, há descobertas que iremos fazer ao longo da vida e termos essas descobertas, utilizando o vigor e a graça e o poder de Deus, lembrando de Deus, vivendo para Deus, é coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele diz aí, antes que você seja velho, antes que venham os maus dias. Então o interessante é que, inevitavelmente, chegarão dias maus. Todo mundo com uma certa idade vai sentir dores, vai sentir cansaço, não vai ter força para, muitas vezes nem para levantar da cama, não tem vigor. E aí, meu querido, o melhor de tudo isso é ter aproveitado a vida na presença de Deus, tá? Esse é o ponto, essa é a ideia a se trabalhar. Concluindo aqui essa lição, vamos lá. Que Deus nos livre de nossa ignorância e que Ele nos permita chegar ao fim da vida convictos de que nem tudo é vaidade. Então, precisamos aprender o seguinte, tudo é vaidade, Salomão diz. É claro que esse vaidade aqui é tudo que muitas vezes nos afasta de Deus, ou tudo aquilo que é vivido longe dos caminhos de Deus. Se você leva uma vida abençoada, cuidando da sua família, do seu pão de cada dia, trabalhando, mas tudo isso para glorificar a Deus, nada disso torna-se vaidade. Tudo isso é proveitoso, é maravilhoso, tá? E ainda que você deixe tudo que adquiriu material e fisicamente aqui nessa terra, você, salvo em Cristo Jesus, nós salvos em Cristo Jesus, viveremos uma vida gloriosa diante de Deus. Então, nesse sentido, nada é vaidade para quem teme e serve a Deus. Para tanto, a despeito de nossas limitações e dores, estejamos dispostos a investir incansável e prudentemente naquilo que não se pode ver, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então olha que coisa linda e maravilhosa. Então que a gente aprende isso aqui, pensar nas coisas, Paulo diz, que são de cima, não nas que são da terra. Né? Colossenses 3 aponta isso aí. Então que a gente aprenda com essa lição, tá aí, né? Mais uma lição abençoadíssima, né? É um tema extenso, tomaria, até demandaria muito tempo para a gente poder falar mais. Não sei eu quanto tempo durou essa aula, estou gravando aqui, não tenho nenhum tipo de cronômetro, nada ligado me dando o tempo, mas acredito que foi proveitoso, acredito que foi bênção, tá? E precisando de saber um pouco mais a esse respeito, debater um pouco mais a esse respeito, conhecer mais sobre esse tema, gente, entre em contato conosco, tá aí, eu sempre deixo aqui o meu contato a fim de que você venha falar um pouco mais conosco, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, desejando contactar-nos para estar também presencialmente ali na igreja de vocês, vai ser um grande prazer, tá? Estamos, minha esposa e eu aí, totalmente livres para estar em qualquer lugar do planeta Terra. Quem desejar nos contactar, é só buscar aí, que a gente vai com todo prazer para ser bênção na vida de vocês. Desde já, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tá? Dúvidas, é só entrar em contato aí comigo no WhatsApp ou deixar aqui embaixo do vídeo, no comentário, uma pergunta, uma sugestão, sinta-se à vontade. Tá? Que Deus e Cristo vos abençoe, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, em nome de Jesus.